Senhores conselheiros e conselheiras, seu procurador e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno Contencioso Administrativo Tributário, declara aberta a 76ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021 da 4ª Câmara de Julgamento. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 140/2021 e 145/2017. Senhores, eu indago aos senhores se os senhores leram e aprovaram a 75ª ata do dia 23 de novembro de 2021. Lida e aprovada. Lida e aprovada, presidente. Conste, Paulinho, foi lida e aprovada por todos. Senhora secretária, tem atas, tem despachos e resoluções a serem aprovados, a serem homologados? Temos sim, presidente. Foram enviadas para homologação as resoluções da conselheira Francileide Cavalcante Furtado Remígio, referente aos processos de números 6141/2018, GNC Automotores Limitada, 3019/2018, Moto Honda da Amazônia, 6546/2018, Juliette Oliveira Lopes, 6309/17, Mercantil Alves de Oliveira Limitada, e 235/2020, Magazine dos Móveis Limitada. É só, presidente. Ou sugestões de alteração? Nenhuma sugestão. Não estão homologados. Paulinho, não foi uma minha, não, da sessão 69? Não recebi, não, conselheiro. Depois dá uma olhadinha no seu e-mail, se você acha por lá. Se não tiver, me peça, que eu mandei hoje a 68 e ontem a 69. Viu? Mas a 68 eu mandei agora. 69... Mande novamente, ô Roberto, logo a 69. A gente faz a leitura amanhã, conselheiro. Pode enviar. Bom, senhores, vamos começar nossa sessão propriamente do dia 24. Nós temos dois processos de uma mesma empresa. Processo de recurso 1, 5736/2018, auto-infração 2018, 12154. E o processo 15735/2018, auto-infração 2018, 12156. Eles têm como recorrente Grega Distribuidora de Asfaltos S.A. e recorrido cela de julgamento. Esses dois autos foram julgados procedentes e a assessoria se manifesta pela procedência. Eu indago aos relatores se tem condições de a gente julgar em conjunto, doutora Dalcília, doutor Osmar. Sim, presidente, sem objeção de julgamento em conjunto. Ok. Diferença é só o exercício. O meu 2014, para ficar registrado, o doutor Osmar, 2015. Doutor Matheus, também tem... Sem oposição, presidente. Ok, então vamos começar com o processo da relatoria da doutora Dalcília. Com a palavra da doutora Dalcília Bruno Soares. Boa tarde a todos, senhor presidente, doutor Matheus, sempre está aqui com a sua alegria e competência aqui, né, nos orientando. Doutora Magda, bem-vinda. Ana Paula, obrigada aí por toda a ajuda e agradecimento, e boa tarde aos demais conselheiros aqui. Sempre eu agradeço, começo na minha fala agradecendo, independente da nossa crença, eu acho que o sentimento de agradecimentos, principalmente diante da nossa realidade, tem que ser lembrado todos os dias. Mas, passando aqui aos trabalhos, trata a presente acusação de falta de recolhimento. A falta de recolhimento de mercadorias sem oposição do selo fiscal de trânsito. A diferença que ele lançou como imposto no auto de infração corresponde à diferença lançada entre a alíquota interna e a interestadual. Ele considera que, no mérito, é induvidoso que as notas fiscais de saídas interestaduais emitidas, elas não foram devidamente comprovadas suas saídas. No tempo, nos termos da norma vigente do ICMS. Na informação complementar, ele detalha melhor aqui como foi feito o levantamento
ele coloca que fez um confronto entre as mercadorias, entre o SPED da empresa e o Citran, e que os relatórios atestam que a empresa não houve a selagem da saída dessas notas e que a empresa foi intimada e ela, durante a ação fiscal, a comprovar que efetivamente essas operações aconteceram. Segundo o fiscal, justamente por terem sido emitidas com 12%, uma alíquota interestadual, ele considera que houve uma falta de recolhimento, porque essa mercadoria teria ficado aqui dentro, já que a empresa, no prazo do termo de intimação, não comprovou a saída efetiva dessas mercadorias. E aqui eu já peço aqui também, vou ler o conteúdo do termo de intimação, porque já poder aos senhores conselheiros e o seu procurador se manifestar, cada um emitir sua opinião, se realmente sobre a intimação que foi feita durante a ação fiscal à empresa. Então, peço licença aqui, o termo de intimação 2018-08814 intima a empresa a se manifestar em tempo aprazado, ante pendência, junto à efetiva saída da mercadoria, constante de operações interestaduais, conforme relatório, as notas fiscais NFE de saídas interestaduais aqui arroladas no corpo da mídia anexa. Prazo 10 dias. Esse é o conteúdo do termo As Folhas 9. Então, houve a empresa, é uma indústria, fabricação de produtos alimentícios, de cimentos. A empresa contestou produtos minerais, fabricação de produtos minerais. A empresa contestou basicamente os mesmos argumentos apresentados na fase de defesa são os do recurso. Então, passando assim rapidamente pela defesa, eu vou me deter melhor no recurso, ela questiona a responsabilidade pela infração, que seria da transportadora e não dela, coloca anulidade, requer anulidade também por desrespeito ao parágrafo 4º do artigo 158, e que reclama que não foi dada a oportunidade a ela de apresentar provas da efetivação das operações. Questiona a multa também, e aí ela faz algumas considerações sobre quais notas, aliás, são 7 notas que foram objeto dessa minha, aqui no caso, que eu estou narrando, eles são 7 notas, e aí ela faz uma consideração para cada nota, em que são as mesmas do recurso. O julgamento singular julgou procedente a acusação, considerou que a empresa era responsável, né, e ela contestou aqui o recurso ordinário, apresentou o recurso ordinário, e aí, detalhando melhor os argumentos que ela apresentou as notas fiscais na fase de defesa, desculpe. As folhas 44 a 53, ela traz os DANFs das notas que foram objeto da acusação. Então, ela apresenta o recurso ordinário, em que ela alega vício de procedimento administrativo, que o fiscal não teria observado o procedimento previsto no artigo 158, parágrafo 4º do decreto 24569, reclama que não foi dada oportunidade a ela de apresentar provas da efetivação das operações, e cita algumas decisões proferidas no CONAT, especialmente a resolução 013/2011 e 393/2014 da segunda Câmara, no sentido que anularam por falta do termo de intimação. Questiona a responsabilidade pela infração, posto que a recorrente não tinha responsabilidade sobre o transporte, não há como cumprir essa obrigação acessória do selo de trânsito, pois a posição do selo ocorre no momento da passagem pelos postos de fronteira, que é de responsabilidade ou do adquirente ou da transportadora, mas jamais da vendedora. Argui a nova redação do artigo 158,
que foi dada pelo decreto 33.641/2020, que determina de modo expresso que a falta de registro do documento fiscal não pode ser considerada simulação. Argumenta que a nova legislação considera que a simples falta de registro no CITRAN não seja considerada simulação e sugere a aplicação do artigo 106, inciso 2, a linha B e C do CTN, que trata de quando deixar de ser infração o ato não definitivamente julgado, quando deixe de tratar como qualquer contrário à infração e não ter implicado em falta de recolhimento do imposto. Então, ela alega também não há comprovação do fisco dessa ocorrência de simulação, por isso é indevida essa cobrança dessa diferença de 5%, ela é equivocada. As operações efetivamente aconteceram com a entrega das mercadorias aos seus destinatários. Afirma que as notas fiscais foram regularmente emitidas, elas foram ignoradas aqui pela julgadora singular, as que foram apresentadas pela empresa. A questão da não efetividade das operações, somente com base no selo de trânsito, não poderia ensejar uma penalidade, e aí ela faz aqui um arrazoado das notas, que a nota 10.644, por exemplo, é uma nota que ela solicitou o cancelamento ao fisco e confirmou que era possível anular. A nota 10.509 e 10.931, ela disse que foi uma remessa para a matriz no Paraná, que é através dos Correios. A 11.200 a 11.251, ela diz que comprova por meio do CTE 2.800, só que ela não anexou esse CTE. Ela no recurso diz ter anexado, mas eu não encontro aqui no processo. 11.752 e a nota 12.564, ela afirma que são notas de complemento de valor, portanto, não haveria necessidade de circulação. E observa que no campo dados adicionais constou expressamente tal informação. E alega, por final, a multa com efeitos de confisco, pede redução da multa caso as preliminares sejam afastadas. E aí, no parecer, ele confirmou a decisão singular. E esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Dalcílio. Doutor Osmar, quer completar? Presidente, só um minutinho. Estou só procurando aqui uma tela, que eu terminei passando. Presidente, o relato da nossa nobre conselheira da Auxília exaure tudo o que a gente pode falar, né? Eu estava aqui procurando alguma coisa que eu pudesse falar de diferente, mas foi muito bem relatado. Realmente a empresa, até porque os processos são muito semelhantes, né? São iguais, na verdade. Traz a questão da nulidade, realmente, por ter alegado que não houve tempo dos 10 dias lá, do 154, parágrafo 4º, de 10 dias, concessão de 10 dias para regularizar a situação, que foi bem rechaçada pela julgadora de piso. E aqui o que eu queria trazer, realmente, ela traz, no recurso ordinário, que faz parte desses autos, também uma descrição de algumas notas fiscais que, pelo relato obviamente, são diferentes, porque é de 2015, né? Então, ele também faz algumas pontuações, notas fiscais 132.05 e 134.53, que ele diz que trata de notas fiscais de complemento de valor, portanto, não há necessidade de circulação. Notas fiscais 13802, 13926 e 14563, os próprios adquirentes ficaram responsáveis pela retirada das mercadorias, respectivamente, as empresas Furlane, Engenharia Limitada, Bloco Pré-Moldados e Construtora Planície. E uma única nota, 138.65... Doutor Osmar, vamos dar uma paradinha aí, que a doutora Ivete aparentemente saiu da sessão, vamos ver se ela volta. Só para Falou que a conexão caiu, ela colocou no grupo. Está tentando voltar.
Vamos aguardar 2 minutinhos. Estamos julgando 2 processos, e aí... Deixa eu passar aqui para ela novamente essa... Doutor Osmar, sua eleição foi para o Conselho Estadual? Exatamente, conselheiro Roberto. Estadual. Foi isso? É. Bem. Ivete voltou, presidente. Bom, doutora Ivete, você viu o relato todinho da doutora Dalcília, né? Doutor Osmar estava dando um complemento do dele lá, só resumindo, mas eu pedi ele para parar um pouquinho para ele dar, quando você chegasse. Doutor Osmar, por favor, deixe só os complementos aí da sua... Presidente, então é isso. Ele também traz essas notas fiscais. Deixa eu ver aqui quantas notas fiscais são. São 6 notas fiscais no total que ele faz essas alegações, né? Que realmente alguns não deveriam circular, porque era só em complementação de valor. E, enfim, só para complementar a tese, o relato da doutora Dalcília, ele traz também na tese de defesa, que se mantém assim um pouco no recurso ordinário, é que ele não teria a responsabilidade, né? Seria parte legítima, seria da transportadora, joga um pouco da culpa na transportadora, traz uma tese de mérito na defesa na defesa preliminar, e aí tenta levar isso também no recurso ordinário. Então, seriam essas considerações, complementações dessa relatoria, presidente. Obrigado, doutor Osmar. Com a palavra, doutor Matheus. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, Paulinha. Esse auto de infração, certamente que ele foi lavrado antes da modificação dos 2 autos de infrações. Foram lavrados antes da alteração da legislação, porque até então, antes dessa alteração, a nossa legislação previa que a falta de selo, tanto na entrada de mercadorias em nosso estado, quanto na saída de mercadoria para outro estado, constituía, ou seja, a falta de registro dos postos fiscais constituía descumprimento de obrigação tributária e, portanto, sujeita à penalidade prevista na respectiva norma. Bem, com a modificação da legislação, essa exigência deixou de ser realizada. Mas quando se foi retirada essa exigência nas operações interestaduais de saída, a exigência de selo de nota fiscal nas saídas interestaduais, isso não significa, não quer dizer que essas operações não possam ficar sujeitas à incidência do ICMS e cobrança de multa, sendo o caso. Mas em que situações isso vai ocorrer? Ocorre em 2 hipóteses, quer dizer, além de outras, mais 2 assim de imediato que eu imagino, que seria o caso de internamento da mercadoria, então o sujeito emite a nota fiscal para outro estado, com a alíquota inferior de 12%, e interna a mercadoria aqui, como se ela tivesse sido do estado, mais interna, de modo que aí ocorre 2 tipos de sonegação. Ocorre a sonegação da operação interestadual, que a alíquota deveria ser 17%, então o contribuinte já deixa de recolher a diferença de 12 para 17 ou 18 hoje. E nas operações aqui internas realizadas por essa empresa que recebeu a mercadoria, ou ela própria que internou, a própria empresa, ela vai vender essa mercadoria, vai comercializar sem nota fiscal. E com isso acaba, evidentemente, deixando de recolher ICMS também. Então, nós temos pelo menos 2 ICMS que deixam de ser recolhidos, no caso de internamento de mercadoria. E a outra hipótese seria, apesar da mercadoria sair para outro estado, mas assim configura uma simulação, porque o destinatário não é o João ali indicado na nota fiscal, é o José. Quer dizer, o João é um adquirente fictício. O destinatário mesmo é o José, que não está indicado na nota fiscal. E isso poderia configurar também a sonegação fiscal, mas cujo imposto
aí já seria, já deixaria de ser recolhido para o estado de destino, porque propiciaria no estado de destino a sonegação também nas operações internas lá de venda desse produto. Bem, essas são as hipóteses. Mas para provar isso, há necessidade que alguns elementos sejam colocados, sejam apresentados pelo agente fiscal. A simples falta de selo não é elemento nem necessário e nem suficiente para comprovar que a mercadoria foi internada ou que ela foi vendida para outro estado para destinatário diferente daquele indicado na nota fiscal. É o caso aqui. Eu tive olhando os autos de infrações, os 2 autos, e não identifiquei nenhum outro elemento. O único elemento que tem é que o agente fiscal intima o contribuinte para comprovar que as operações ocorreram. Ora, se o agente fiscal ele tem o número das notas fiscais que não foram seladas na saída, até porque essa exigência não existe mais. Então, se ele tem um número, ele identifica o destinatário. Ele poderia, por exemplo, verificar junto ao destinatário se o destinatário teria recebido essas notas fiscais. Não haveria dificuldade para o agente hoje, com a escrita, com o SPED, não seria difícil para o agente fiscal fazer essa verificação nessa operação interestadual. O fato é que, por si só, a falta de selo é um mero indício de que pode ter ocorrido uma conduta fraudulenta por conta do contribuinte. Mas é um mero indício. Indício esse, repito, nem necessário, nem suficiente para comprovar essa conduta. Teria que ter outros elementos. Essas são as razões pelas quais a Procuradoria entende que o caso, sim, é de extinção do feito por falta de elemento probatório da acusação fiscal. É desse jeito, é dessa maneira que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Com a palavra, os conselheiros relatores, doutora Dalcília e doutor Osmar. E, em seguida, vamos... Senhor presidente, pela ordem aqui, eu perdi as últimas palavras do doutor Matheus. Doutor Matheus, ele foi pela extinção processual dos 2 processos em virtude da ausência de provas, porque o doutor Matheus, houve uma alteração no decreto, o artigo 158, parágrafo 2º, senhores, que ele traz é mais ou menos assim, a simples ausência do selo não caracteriza simulação, não é isso, doutor Matheus? Mais ou menos uma coisinha desse tipo aí. Eu acho que é por isso que... E aí, o que é que o doutor Matheus, em suma, disse? Que não tinha... O fiscal só lavou esse auto por conta praticamente disso, não trouxe outros elementos. Por isso, ele não pode... Ele é a favor que seja extinto por ausência de prova, né, doutor? Resumindo, foi isso que ele disse, doutor Roberto. Os conselheiros relatores... Se eu falei alguma coisa diferente, doutor Matheus, você pode... Falou não, é isso mesmo. Ok. Então, vamos para os conselheiros relatores agora. Doutora Dalcília, doutor Osmar. Bom, partindo do que o doutor Matheus colocou, né, me chamou a atenção, assim, realmente a obrigação acessória, ela não existe mais de selagem, ela, assim como a redação também, que foi mencionada aqui, do 158, parágrafo 2º, né, que não caracteriza simulação a simples ausência do selo. E esse processo, ele, na verdade, ele não está atacando a obrigação acessória da falta do selo, ele está atacando a obrigação principal, mas ele usa como pano de fundo a falta de selo. Como o doutor Matheus disse, é a única prova, é o único argumento que ele considera como prova para sustentar que a operação interestadual não ocorreu, que, na verdade, foi uma operação interna,
é a falta de registro no CITRAN. Quando ele autuou, ainda não tinha a legislação sofrido essa alteração de colocado dessa forma expressa de que a simples simulação não ensejaria, aliás, né, a simples falta de selo não ensejaria a simulação. Então, o período também do fato gerador, ele é 2014, 2015, anterior também à revogação da obrigação em si. Então, acho que cabe aqui a gente discutir, particularmente, se seria nulo por falta de provas, ou seria o caso. A empresa alega a questão da responsabilidade que iria para a extinção, mas essa responsabilidade pela extinção eu já afastaria, porque eu vejo aqui que a questão se fosse simulação, que eu vejo como essa acusação, na verdade, é um internamento. Embora o fiscal não tenha usado esse termo, internamento, todo o relato dele é nesse sentido, de que a mercadoria não ficou comprovada a operação. Doutora Dalcília, vamos ser só... se tem uma nulidade, vamos tratar dela, porque a nulidade por ausência de prova, que é isso que a doutora entende, eu acho que é mais... Porque se for por recurso, a gente vai tratar um a um dos casos, e uma nulidade por ausência de prova, eu acho que resolve, se for o caso que todos entendam dessa maneira. Mas eu sou obrigada a abordar o que a empresa também colocou, né? Eu sei, mas eu apostaria. É só por economia de tempo e de objetividade, só isso. Aí, se a doutora achar que tem que colocar, a senhora pode falar do jeito que quiser. Obrigado. Eu estou tentando ser o mais objetiva, e também respeitar o que a empresa colocou, para que eu possa também, no meu voto, afastar o pedido dela, já que ela pediu. Ela não usou o termo extinção, mas quando ela argui questiona a responsabilidade dela na infração, né, ela está questionando, na verdade, a ilegitimidade passiva da acusação. Então, isso poderia até ser entendido como algo que prevaleça sobre a nulidade, e aí, por isso, eu decidi também me manifestar para que a nulidade, eu acho que realmente deve ser o que prevalece, porque, objetivamente falando, nem mesmo esse termo de intimação, por isso que eu fiz questão de ler, eu acho que nesse termo ele preenche também a obrigação de ter oportunizado a empresa a comprovar essas operações, porque o teor dele, eu mesma, sendo um funcionário ainda do fisco, tivesse recebido um termo de intimação com esse igual teor, eu não teria conseguido entender que ele estaria querendo que comprovasse. Por isso que eu li, ele fala em manifestar que a empresa, intima a empresa a se manifestar sob pendência junto à efetiva saída da mercadoria. Então, eu acho que esse termo também no conteúdo é outro fato que agrava e macula a infração aqui. Então, assim, no resumo, tentando ser mais objetiva, seria isso. Eu considero que não faz prova. Eu não coloco aqui nem a retroatividade que a empresa pede do 106, porque a infração, para mim, aqui relatada é uma simulação, não é ausência de selo de saída, e a simulação ainda existe. Então, ele pede aqui ele apela para o 106, que considera como se não houvesse mais a infração. Essa obrigatoriedade de selo foi excluída do ordenamento, então aplicaria o 106 e retroativamente não seria um caso também, né, de extinção. Então, eu estou afastando esses casos, essas situações de extinção, para me posicionar justamente pela nulidade. E aí essa nulidade seria por falta de provas, porque efetivamente, e também erro procedimental, porque eu acredito que o termo de intimação tinha que ser mais claro, ele tinha que realmente intimar a empresa a trazer provas, assim também como o fiscal poderia ter buscado essas provas junto aos destinatários, de que a operação não ocorreu para somente aí cobrar um imposto, que foi o que ele fez, ele quis atacar o imposto, cobrar o principal. Então, eu retiro essas excludentes aí
de análise, porque elas seriam, se fosse a acusação principal, fosse a ausência de selo de saída, e essa não é a minha visão sobre a autuação. Minha visão é que é uma acusação de descumprimento de obrigação principal e uma infração que ainda existe no nosso ordenamento, e que ele não apresentou provas de que realmente ela aconteceu. Então, resumindo, seria isso, pela nulidade. Obrigado, doutor Osmar e depois a doutora Ivete. Presidente, realmente foi pontual o doutor Matheus, por isso que sempre nos traz muito conhecimento e aprendizado, né, nas suas análises. Realmente o 158, parágrafo 2º, ele traz: não poderá ser considerada simulação de saída para outra unidade da federação a simples falta de registro de documento fiscal no CITRAN. Né? Realmente a alteração após a lavratura dos autos, eu não vou entrar nos méritos da nulidade arguída pelo contribuinte recorrente, nem nas situações de mérito que também ele traz no seu recurso, porque essa possível nulidade aqui que a gente possa vir a tratar, conforme trazida em sustentação oral pela Procuradoria, ela abre o guarda-chuva e todo o resto fica embaixo dela, né? Então, seria isso, presidente, a gente tratar essa situação do parágrafo 2º do 158, né, do decreto 24569. Doutora Ivete, deseja falar? Para complementar muito rápido, eu também acho que se torna desnecessário, né, a questão da nulidade, e também em coerência com uma boa parte, né, da jurisprudência, uma parte aqui do contencioso entende pela extinção, outra pela improcedência, mas eu acho que caberia aqui, como o Osmar disse, né, votar logo a questão da extinção. Se superado, que eu acho pouco provável, né, mediante a impossibilidade jurídica, é que caberia uma análise de nulidade. Ok. Nós vamos tratar, senhores, como a extinção por ausência de provas, nulidade por ausência de provas. Eu acho que essa nomenclatura fica muito... Certo? E aí, eu pergunto aos conselheiros se, para facilitar a nossa decisão, a gente tratar isso logo como nulidade por ausência de provas, certo? É diferente, presidente, né? O resultado é totalmente diferente, né? A extinção, ela não retira a possibilidade, né, de ser refeito. O crédito tributário desaparece, né, total, e não tem retorno para o fisco, vamos dizer, numa possível fazimento. Eu acho que os efeitos são bem diferentes. Ivete, só pontuando com a doutora, sabe, quando a nulidade é por ausência de provas, ela não pode ser refeito de jeito nenhum. Por quê? Porque não é vício formal, é vício material. E aí as revisões elas só têm refeito em vício formal, quando o período não está decaído. Tudo bem, é só por questão de coerência, presidente. A minha preocupação é que a gente vai criar uma nulidade, talvez seja o primeiro caso das decisões que vai se sair. Eu acho incoerente com uma jurisprudência inteira, né, que vem aí, mas tudo bem, da relatora. Vamos lá. Viu? É só uma opinião. Doutora Dalcília. Conselheira Ivete, se fosse a acusação selo de saída, eu não teria dúvida da extinção. A minha dificuldade de ir pela extinção é porque eu não consigo enquadrar, e aí se a conselheira conseguir me indicar qual seria a hipótese de extinção, eu poderia rever meu posicionamento, mas é que eu pessoalmente não consigo. Não ocorrer a possibilidade jurídica, não é, porque para mim a acusação não é a ausência do selo, é a simulação. Ilegitimidade da parte, eu afastei justamente porque a simulação caberia sim à empresa emitente, poderia ter sido autuada por simulação. E o interesse processual também existe. Se fosse simulação, o Estado, eu entendo que seria prejudicado com a alíquota, teria havido, se tivesse havido provas nos autos,
da simulação, haveria sim um imposto a recolher. Então, a minha dificuldade nesse caso, e eu acho que os precedentes, aí me corrijam se eu estiver errado, que é no sentido em infrações de omissão de selo, ausência de selo de saída, não? A não ser que, eu não sei, o doutor Matheus até sugeriu a extinção, doutor Matheus, seria a extinção pelo que nesse caso específico, já que a simulação ainda existe? Senhor presidente? Doutor Matheus, foi chamado ao processo. Eu não gosto de ficar debatendo após a manifestação, não gosto de ser muito objetivo, mas, quando suscitado, aí a gente tem que intervir, claro, né? Tem que mostrar as razões. Veja, o que é a anulidade? A anulidade, ela é declarada quando se deixa de obedecer a alguma formalidade prevista em norma. Então, isso é a anulidade formal. Deixei de obedecer a algum procedimento que a legislação estabelece. No presente caso, não há nenhum procedimento estabelecido para esse tipo de acusação. O que a agente fiscal tem que fazer é comprovar que a infração ocorreu. E qual é a infração que ele quis apontar? Apesar dele não afirmar, mas ele disse que era simulação. Porque quando ele está comprando, ou aliás, quando ele está vendendo mercadoria em operação interestadual, está realizando operação interestadual e ele exige o diferencial de alíquota, porque está dizendo, essa operação que você realizou não existiu, não. Por isso que eu estou cobrando o ICMS aqui, diferencial de alíquota. Tá? Então, veja, não é nulidade, porque não está sendo desobedecida nenhuma norma formal que estabeleça um procedimento. Ele fez todos os procedimentos normais. Nós iríamos, então, para a improcedência da acusação. Ora, se ele não trouxe elemento suficiente para comprovar o fato, e é isso a percepção mais rápida que nós temos em relação a esse fato aí, ele diz, com base na falta de registro, eu entendo que houve a simulação, ainda que ele não diga. Mas ele está dizendo que a falta de registro em si implica na simulação. Ora, mas a exigência, e aí tem que ver o tempo, o direito intertemporal, a exigência dessa conduta de selo não existe mais. Se ela não existe, se essa conduta não pode ser exigida, ela não pode ser utilizada como elemento para caracterizar qualquer infração. E é isso que o agente fiscal fez. Ela utilizou um elemento inexigível, e que elemento inexigível é esse? É o selo fiscal de trânsito. Nas operações interestaduais, isso não é exigível mais, não é exigível. Se não é exigível, é lícita a conduta. Então, ele não pode utilizar uma conduta lícita para caracterizar uma infração. Então, se nós não temos nulidade, nós vamos dizer que é improcedência da acusação. Ora, mas a improcedência da acusação, eu não posso nem também chegar a esse ponto, veja como é interessante, porque eu não tenho elemento suficiente para dizer, alguns advogados certamente vão dizer, não, o caso aí é de improcedência. Se ele não trouxe elemento suficiente para comprovar a infração, o caso é de improcedência, não é de nulidade, não. Mas veja, ele utilizou, repito, ele utilizou como elemento para caracterizar a infração uma conduta lícita do contribuinte, atualmente. E qual é a conduta lícita? De não registrar essa passagem no posto fiscal, a passagem da mercadoria no posto fiscal. Então, quando ele utiliza um elemento lícito para caracterizar uma infração, qual a infração que ele cometeu? É uma mera suposição, não há elemento nenhum para fazer qualquer afirmação se existe ou não existe aquela infração. Ainda mais com base no elemento lícito, que é a falta de selo. Então, veja, se não houve a desobediência a nenhuma formalidade legal, não houve, e ele não fez, o agente fiscal agiu corretamente, adotou todos os procedimentos. Onde que está a nulidade? Não existe. A improcedência existe? Eu não posso afirmar improcedência ou procedência da acusação, porque não tenho elementos para tanto. Eu não posso dizer que ocorreu a infração, nem posso dizer que não ocorreu. Então, como é que eu vou tipificar isso como procedente ou improcedente? O doutor Alexandre faz uma observação interessante, ele não fez, o agente fiscal, não fez a subsunção do fato à norma, e até porque o fato é inexistente, ele não comprovou a existência do fato, ele não poderia fazer essa subsunção por inexistência do fato. Se é inexistência do fato,
né? Quer dizer, ele não fez, pode até o fato existir, mas ele não tem elementos. É o caso, só me resta, então, a inépcia da inicial. Não tem um outro elemento, não tem não tem como caracterizar essa conduta do agente, senão como inépcia da inicial. Daí porque a manifestação da Procuradoria foi nesse sentido. É isso, não sou de conversar muito não, senhor presidente. Ok, senhores, então vamos para votar aqui, porque eu acho que vamos escutar a Dalcília em última vez, e aí vamos votar e vamos ver como vai ficar. Quem votar diferente, se for maioria, fica, se não for, não fica. Vamos tratar só um minutinho. Bom, doutora Dalcília. Eu pedi ao doutor Matheus para me indicar o artigo aqui da nossa lei, né, do artigo da extinção, do CTN, que trata da extinção do crédito, do processo, aliás, a extinção do processo administrativo. Então, assim, só para justificar meu voto, porque, e com todo respeito aí ao doutor muito Matheus... atenta, isso é bom, mas veja, nós não vamos encontrar no Código Tributário Nacional essa norma, nós vamos encontrar no CPC, o CPC que trata da inépcia da inicial. Então, se você quiser encontrar no CTN, não vai encontrar o CTN, ainda utiliza aquela teoria, não diria antiga, mas é aquela teoria muito, muito fechada que trata do crédito tributário. Então, é nulidade e é estritamente em relação ao processo administrativo. Então, ou é nulo ou é procedente. Aliás, ou é nulo ou é inválido. Ou é nulo ou é... Está falhando, doutor Matheus, o áudio. Me desculpe. Não vamos encontrar no CTN nenhuma referência à inépcia da inicial. Por quê? Porque a forma, a teoria utilizada pelo codificador do Código Tributário Nacional é aquela teoria da nulidade do ato administrativo. Ou o ato é nulo ou é válido. Não existe outra. Nós aqui, com o tempo, fomos, aqui mesmo no CONAT, e em outros contenciosos administrativos, nós fomos criando alguma coisa. Mas, na verdade, a teoria existente no Código Tributário Nacional é aquela teoria do Eli Lopes Meireles, que trata da nulidade dos atos administrativos. Tá? Não existe outro. Então, onde nós vamos encontrar a inépcia da inicial é lá no Código de Processo Civil. Se você for procurar lá no artigo ou tratar da inicial, você vai ver as hipóteses de inépcia da inicial. Você vai ver que vai conseguir enquadrar a presente situação lá. Aí você vai dizer, mas Matheus, qual o artigo? Eu sou péssimo em decorar artigo. Localizo para você. Acho que está lá no 300 e pouco, 420, 560, não sei. Tinha um colega meu, que acho que você conheceu, não vou fazer referência ao nome dele, mas era interessante esse colega, quando eu trabalhava na Secretaria da Fazenda, ele era capaz de dizer qualquer artigo. Quando a gente fazia referência a uma coisa qualquer, ele dizia, olha lá, o artigo tal. Tá? Mas interessante que, apesar dele ser esse verdadeiro máquina, que ele dizia todos os artigos onde estavam esses elementos, mas ele não era capaz de fazer o que é muito importante, não estou dizendo que eu faço, mas é um elemento fundamental para o operador de direito, é saber interpretar as normas, saber não, ninguém aprende, mas é ser capaz de interpretar as normas utilizando os vários elementos do ordenamento jurídico. Né? Então, e aí ele só fazia dizer onde era que estava o artigo e tal, ele era capaz. Né? Ainda o decreto 10.644, regulava anteriormente o ICMS, ele era capaz de dizer onde é que está esse assunto tal, artigo tal. Onde é que está esse artigo tal?
Doutor Então, se você Matheus, está me perguntando, você me coloca numa meia justa, numa saia justa, apesar de não usá-lo. Não doutor sei qual Matheus. artigo do TPC, mas se você procurar, vai encontrá-lo. Tá bom? Ok, vamos agora. Tá bom, agora vamos continuar e vamos terminar isso. Doutora Dalcília. Mas não, doutor Matheus, eu lhe pedi, na verdade, a fundamentação no artigo em si, porque assim, já proferindo aqui meu voto, ou pelo menos já fundamentando de uma forma mais objetiva, por que eu não vou para a extinção? Eu realmente acho, e concordo com o doutor Matheus, acho que é um caso de inépcia da ação, mas eu acho que a consequência jurídica no processo administrativo não pode ser a extinção, porque no processo administrativo já existem as causas específicas de extinção no artigo 87 da lei, que são a extinção sem julgamento de mérito, a questão do pagamento, remissão, anistia e com julgamento pela decadência, ou aqueles casos em que não pode ocorrer a possibilidade jurídica, Pronto, a legitimidade da parte ou interesse processual. Por que Conselheira Dalcília, só não estou querendo... Eu sempre coloco, quando eu vou fazer, esse artigo aí, sem possibilidade jurídica, não tem possibilidade jurídica. Eu não sei se eu estou correta. Estou só querendo ajudar, assim. Não, eu estou lhe justificando. Eu já coloquei esse artigo e já extingui, mas quando a acusação é a ausência, a cobrança do selo da saída, porque o que deixou de existir no nosso ordenamento foi a obrigação acessória de selar na saída, foi isso que deixou. Então, se o fiscal autua cobrando esse selo, que deixou de existir, essa fosse a infração, fosse o fato, que, né, o fato ilícito fosse esse, eu iria pela extinção, como eu já fui em outros julgamentos. Por que eu não vou? Por dois motivos. Por que eu estou sugerindo? Para mim, a inépcia da ação no processo administrativo tem um efeito de anular, porque o fato gerador não foi comprovado. O fato gerador dessa acusação seria a simulação, e a simulação não foi comprovada. E também o descumprimento, até isso que o doutor Matheus falou, de um descumprimento de uma obrigação, de um procedimento, existiu, ao meu ver, porque o termo de intimação que o fiscal emitiu, e aqui já no período em que ele autuou, já estava em vigor o parágrafo 4º, acho que é do artigo 158, 157, que diz que nas operações de saída interestaduais, o contribuinte desse Estado terá um prazo de 10 dias para comprovar a efetivação das operações a outras unidades. Quando ele intimou, ele fez o procedimento de intimar, mas o conteúdo do termo de intimação, eu jamais, se fosse contribuinte, teria entendido que aquilo ali seria para eu comprovar as operações. Ele disse para se manifestar sobre as operações, não para comprovar. E o contribuinte vem arguindo isso, vem arguindo que não foi intimado, não teve prazo. Então, assim, eu sempre tenho me posicionado que a ausência de prova seria o equivalente à inépcia, porque você está pedindo uma coisa, a Cefaz está pedindo que o contribuinte paga com base no fato gerador que não foi comprovado o fato. Então, para mim, isso é a nulidade, né? E não, para a extinção, eu teria que fundamentar nessa impossibilidade jurídica. E eu não consigo, doutor Ivete, nesse caso de simulação, porque a simulação ainda existe. Se ele tivesse comprovado, por exemplo, que há internamento, por ter entrado em contato com os destinatários, ter trazido a negativa dos destinatários de que não receberam essa mercadoria, a possibilidade jurídica, se realmente não existe essa possibilidade, ele não teria nem meios de prova de produzir, porque qualquer coisa que ele trouxesse não iria fundamentar esse auto. Mas se ele tivesse trazido uma declaração dos destinatários dizendo, olha, eu nunca comprei desse fornecedor, para mim estaria aprovada a acusação. Então, para mim, existe a possibilidade jurídica, a infração ainda existe no nosso ordenamento, a penalidade por simulação ainda existe. E aí, só por isso. Mas aí eu vou agora me calar, porque assim, eu já coloquei meu voto, seu presidente, aí os demais quiserem entender de outra forma, a gente prevalece aqui, a maioria. Está fechado seu som. Presidente, só para corroborar aqui... doutor Roberto. Certo. Nós não estamos falando de extinção do feito, porque a extinção do feito tem lá o regramento do, salvo engano, 87. O que nós estamos falando aqui é na verdade, uma improcedência, certo?
Como bem explicou o doutor Matheus, o qual é brilhante, é o único defeito, desculpe, doutor Matheus, é ser torcedor do Ceará, certo? Mas ele fez a separação, certo? Nulidade, falta, erro na forma, alguma coisa que macule a forma do procedimento que não teve nesses autos. O que teve nesses autos realmente foi uma falta de comprovação do ilícito tributário. Não teve. É uma improcedência. O agente fiscal não se desincumbiu de provar, obviamente, por uma situação nova, de uma lei nova que retroagiu em favor do contribuinte, certo? Mas extinguir, não tem mais a pena, é improcedente, não é extinto o feito. O feito está lá, na forma correta, não tem mácula, eu não vi mácula no processo, como a doutora Dalcília falou, não vi mácula. O que eu vejo, sim, é uma extinção da penalidade, porque não se considera mais uma simples falta de selagem como um ilícito, não tem mais o ilícito, não se tem mais a procedência da ação. E aí eu vou um pouco ao CPC que o doutor Matheus também trouxe, certo? No CPC isso não seria inépcia da inicial, doutor Matheus. A meu ver, seria um julgamento de mérito improcedente, porque o juiz ia dizer, o autor não conseguiu, não se desincumbiu de provar o que ele está alegando. Na verdade, ele não ia dar inépcia da inicial. Até se fosse a rigor, tem. Salvo engano, é o 3731. Não sou também muito bom de memória, não, mas salvo engano, é o 3731, que eu não consigo linkar o que eu estou falando com as provas mínimas. Mas, assim, pouco juiz usa isso. Ele vai realmente julgar improcedente o pedido. Então, aqui o que nós estamos julgando não é extinção do mérito. É o quê? Não existe mais a penalidade, vamos retroagir isso e dar improcedente. Se ele for refazer, vai dar de novo falta de selo e vai vir para cá a gente julgar uma coisa que já não... Então, essa a improcedência, presidente. Ok, doutor Osmar. Doutor Roberto, ainda deseja falar? Sim, presidente. É tão simples que complicou, né? O doutor Matheus, ele foi perfeito aqui ao analisar o direito administrativo. A língua portuguesa, apesar de muito rica, algumas vezes nos faltam palavras. Mas no direito administrativo, o ato ou é válido ou é nulo. Quando eu pronuncio anular no direito administrativo, é só quando eu vou peticionar ou não tem outra maneira de dizer ao juiz que não. Anular para declarar nulo. Mas sempre que eu falar anular, eu tenho que dizer para declarar nulo depois. Então, esse ato, ele foi válido ou nulo? Parece-me que foi válido. A punibilidade dele foi que extinguiu-se, né? A penalidade dele que desapareceu. Mas eu acho que nós estamos prontos para votar. Então, vamos lá, pessoal. A doutora Dalcília se manifestou pela nulidade da acusação fiscal por ausência de provas, tá certo? A Dalcília sempre entendeu quando a infração existe, e aí ela ressaltou que a infração de internar no território cearense ainda existe, de fato, certo? Não existe mais você utilizar a não selagem como elemento de prova para cobrar do contribuinte a inversão do ônus da prova. É isso. Então, ela já entende dessa maneira, então, ela entende pela nulidade da autuação por ausência de provas. E como você vota, doutor Alexandre? Presidente, só uma questão de ordem. São dois votos distintos, dois relatores, né? Um é a anulabilidade e outro... Vou perguntar os dois relatores, porque aí já ficam acompanhando. A Dalcília já disse, né? Doutor Osmar, como vota? Presidente, eu voto pela improcedência, também é um entendimento que eu tenho, não de hoje, pela improcedência da auto-infração, pela extinção realmente do... não seriam esses os termos, mas realmente pelo artigo 150, parágrafo 2º do artigo 158 do decreto. A aplicação
Improcedência, presidente. Ok. Doutor Alexandre. Então, eu abro a divergência da Daucília e sigo o relator? Não, você Você segue os pode, relatores. você pode dizer o seguinte: eu concordo com o relator Osmar, e que aí você vai ser o primeiro divergente. Ou então, de procedência. Eu acompanho o relator Osmar por entender que é caso de improcedência. A infração deixou de ser. O ato deixou de ser. Na verdade, a presunção de simulação, que era. Deixou de existir. Deixou de existir. Artigo 106, inciso 2, CTN. Doutor Roberto. Com o relator, Osmar. Ok. Doutora Ivete. Eu vou votar com o Osmar só porque eu não vou complicar a votação, né? Eu sempre sigo a extinção na linha, eu tenho os meus fundamentos, mas acho que não vai fazer diferença aqui entre extinção e improcedência, né? E vou seguir o relator, apesar de, em outros julgados, entender que o caso que foi colocado aí nos autos, da forma como está, não é possível juridicamente manter, aplicar uma penalidade, manter essa penalidade. Mas, assim, sigo o relator, porque acho que os efeitos não vão alterar em nada. Relator, Osmar. Doutora Magda. Eu acompanho a doutora Daucília. Ok. Então, a decisão foi por maioria de votos, tá certo? Foi declarado improcedente, conheceu do recurso ordinário, declarando improcedente a acusação, tá certo? Em desacordo com com o parecer e também a manifestação oral, tá certo? Ressaltando que a manifestação oral se manifestou pela extinção do processual, sem julgamento de mérito, não é isso? Votou pela nulidade da autuação a conselheira relatora, a doutora Daucília, foi voto vencido, ficando o doutor Alexandre já designado para lavrar a resolução dela, e a doutora Magda, que votou também pela nulidade da acusação. Terminamos esses nossos 2 processos. Pensei que ia ser rápido esses 2, mas às vezes aqui as coisas que a gente, às vezes, fica discutindo Vamos lá, processo 14250-2016, autofração 2016-20528. Tem como recorrente a AM Indústria e Comércio de Confecções. Recorrido célula de julgamento. Esse auto foi julgado procedente, a assessoria se manifesta pela procedência e com a palavra, esse auto tem retorno da perícia, com a palavra conselheiro relator, doutor Robério. Bom, presidente. Senhor presidente, também é a ausência de nota fiscal, né? São apenas que são notas fiscais de entrada. Ausência de selo, né, Roberto? De selo, não? Ausência de selo, desculpa. Também é um assunto novo para o dia de hoje, selo. Verso presente de auto de infração sobre entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito. A partir do levantamento fiscal, verificou-se a falta de aposição de selo fiscal de trânsito, ainda que somente eletrônica, em 25 notas fiscais de entrada interestadual pelo contribuinte, valor total da operação R$ 127.745,81. Valor da multa, R$ 25.549,16. Em informações complementares, o auditor informa que, em cumprimento à ordem de serviço 2016-04512, para executar a auditoria fiscal plena junto ao contribuinte AM Indústria e Comércio de Confecções Limitada, relativa ao período 1º de 1 de 2011 a 30 de 5 de
2014. Que no ano 2011, nos anos de 2011 a 2014, a empresa autuada era cadastrada no regime de recolhimento normal, enquadrada no CNAE 478-1400, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, que foi emitido termo de índice de fiscalização e seus anexos para que a autuada apresentasse os documentos fiscais contábeis relativos ao período da fiscalização necessários para melhor desenvolvimento da ação fiscal. O citado termo de início foi tomado ciência pelo contribuinte através do artigo de recebimento AR número tal, em 14/4/2016. Informa ainda que, analisando as notas fiscais eletrônicas interestaduais de entrada da empresa 2013-2014, do período fiscalizado e com auxílio do cruzamento dos dados encaminhados pelo laboratório, verificou a existência de 25 notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sem a devida aposição do selo de trânsito, com valor de R$ 127.745,81, conforme arquivos anexos. O contribuinte foi intimado a apresentar a justificativa em relação à posição do selo fiscal e referidas notas de entrada estadual e não apresentou resposta. Diz ainda o auditor fiscal que foi verificada a existência de registro eletrônico por meio de consulta ao sistema Cometa da Cefaz. Nessas consultas, observou-se que as notas fiscais eletrônicas aqui apontadas não foram, de fato, seladas, ainda que somente eletronicamente. Deu como infringido o artigo 153, 155, 157, 159 do Decreto 24.6997 e a penalidade aplicada foi a de 123.3M da Lei 12.670, alterada pela Lei 16.258. Em sede de defesa de primeiro grau de julgamento, o autuado alegou que o presente auto de infração trata exclusivamente de notas fiscais eletrônicas emitidas pelo próprio sistema da Cefaz. Ainda assim, o agente fiscal sequer apontou as referidas notas fiscais eletrônicas sem fazer a baila a documentação que comprova a acusação. Assevera que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar qualquer situação apontada pelo fiscal, sendo nulo o referido auto de pleno direito, uma vez que impossibilita o resultado da defesa do autuado. Transcreve emendas de acordo decidindo pela nulidade, alegam que foram desrespeitados os princípios constitucionais da administração pública, argumenta que não houve oportunidade para prestar informações, afirma que agiu de boa-fé, alega caráter confiscatório da multa, afirma que não se pode admitir a subversão da natureza jurídica da sanção tributária, convertida esta em obrigação de pagar tributo, transformando o acessório, a multa, em valor muitas vezes mais relevante do que o principal imposto ou taxa. Não é o principal que segue a sorte do acessório e não o contrário. Por fim, apresenta pedidos alternativos de nulidade, improcedência e parcial procedência da autuação, com redução da penalidade para o valor cobrado de 1%. Apreciada a defesa do contribuinte, o julgador de primeira instância julgou procedente a ação fiscal, intimando a empresa autuada a recolher aos cofres do Estado R$ 25.549,16, com os acréscimos legais
ou, no prazo de 30 dias, apresentar recurso a esse Conselho. Inconformado com a decisão singular, o contribuinte apresentou recurso ordinário, alegando que a fiscalização sequer julgou o processo, juntou ao processo as notas fiscais eletrônicas que teriam recebido o selo fiscal de trânsito, que a documentação acostada ao auto de infração é insuficiente para comprovar qualquer situação apontada pelo agente fiscal, sendo nulo o lançamento fiscal, já que a ausência de prova, descrição genérica, acusação fiscal, impossibilitou o exercício do direito de defesa, que a penalidade aplicada pela fiscalização possui caráter confiscatório, devendo ser reenquadrada para a prevista no artigo 126 da Lei 12.670. A Assessoria Processual Tributária emitiu parecer em que opina no sentido de que se conheça o recurso ordinário para negar provimento com a aplicação da penalidade prevista no 123M da Lei 12.670, alterada pela 16.258. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Robério. Com a palavra, o doutor Matheus. Senhor presidente, só deixa eu só dar uma informação, senhores. Esse auto-infração está vindo a julgamento novamente, e aí o doutor Matheus talvez não tenha visto, ele, junto do auto, no primeiro tem auto-infração, vem a decisão da quarta Câmara, que é a segunda vez. Foi julgado a parte do caráter confiscatório já, inclusive, certo? Foi remetido para a perícia, tá certo? E aí eu vou dar essas informações que talvez... É isso, da perícia, não tenham, e aí o doutor Matheus talvez não tenha visto, porque ele ficou junto à auto-infração, a pessoa que foi escanear não separou, tá certo? Então, só dando essa informação para os conselheiros. Está junto do primeiro com a auto-infração. E foi para a perícia, e aí o resultado da perícia, se vocês assim quiserem, eu posso ler para vocês, certo? Sim, presidente, por favor. Deixa eu pegar aqui. Bom, as quesitações foram feitas para intimar a empresa que comprove recolhimento de imposto antecipado, substituição ou diferencial de alíquota, e 25 notas fiscais objeto da autuação. Junto do pedido de perícia do relator, ele anexa uma relação dos 25 com a chave de acesso, valor da nota, data da emissão, certo? São do exercício 2013 e 2014. E pede para elaborar se teve pagas ou não pagas, aquela coisa de escriturado ou não escriturado. E a perícia intimou, a empresa não trouxe nenhuma comprovação, certo? Resumindo, o que é que ele diz? Após finalizado o prazo, a perícia iniciou emitindo informação para que na pessoa da representante legal, apresentasse comprovantes de recolhimento em relação aos 25 dos respectivos impostos. Após finalizado o prazo legal, sem que a recorrente atendesse a intimação, a perícia, tomando por base a chave, emitiu os citados documentos para os quais elaborou o quadro demonstrativo. Todavia, para atender o quesito, foram realizadas consultas do sistema, onde foi constatado que não houve recolhimento dos impostos, antecipados, substituição diferencial de alíquota, para as notas fiscais objeto da autuação. E ele encerra o laudo dessa maneira. Pronto, era essa informação que o relator passou despercebido, porque até eu tenho muita familiaridade com os processos, com os arquivos, também tive essa dificuldade. Então, a informação que a gente traz, e agora, doutor Matheus, está complementada aí, ajudado a complementar o relato. Ok, tá. Era exatamente sobre isso que eu não consegui localizar. Eu não sabia onde é que estava o resultado da perícia.
E aí, por isso que eu ia perguntar ao relator até. Mas o presidente aí, como sempre, muito diligente, atento, e já adiantou-se e já esclareceu, porque o objetivo da perícia era verificar se a empresa, como ela havia registrado, se ela havia recolhido o ICMS na sua totalidade, quer seja substituição, antecipada, etc., de modo a permitir a aplicação de uma penalidade menos gravosa. Ora, a empresa foi intimada para comprovar que havia recolhido o imposto nessas operações, ou então que não era exigível o imposto, e não fez. Então, o caso, senhor presidente, sem maiores delongas, até porque é uma questão rotineira que acontece, é a falta de selo fiscal nas operações interestaduais de entrada. E como a empresa não desincumbiu de comprovar que essas operações não ocorreram, ou que ocorreram, mas que houve a devolução, sei lá, qualquer fato modificativo ou impeditivo da acusação contida na inicial, como ele não foi, a Procuradoria se manifesta, então, pela procedência da acusação, que é o descumprimento da obrigação tributária por falta de selo fiscal. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Com a palavra, o conselheiro relator, e depois está facultado aos demais. Senhor presidente, só aditando ao meu voto, estou colocando o meu voto, não, o meu relatório, estou incluindo que após finalizado o prazo final da perícia, sem que a recorrente atendesse à intimação para apresentar os documentos solicitados, a perícia, tomando por base as chaves de acesso, emitiu os documentos, elaborou um quadro de quesitos. Todavia, realizado consulta ao sistema da Receita, foi constatado que não houve o recolhimento do imposto de ICMS antecipado, ICMS substituição tributária e ICMS diferencial de alíquota para as notas fiscais objeto da perícia. Só fiz incluir esses resultados, esses dados. Alguém quer debater ou já podemos votar? Bom, se já podemos votar, doutor Roberto, como vota? Senhor presidente, nós temos aqui pedido de nulidade, né? A nulidade que tem, doutor Roberto, que a parte de caráter confiscatório já foi tratada. Tem outra nulidade? A nulidade do fato do documento já foi tratada? Não. Eu acho que foi. Ele acho que não foi, não. Que a documentação acostada à obra de infração é insuficiente para comprovar qualquer situação apontada pelo eu acho agente que fiscal. o vacilo não foi feito eu acho que a Câmara, eu estou com o teor da decisão. Acima da perícia tem aqui Quer que eu dê uma olhada aqui? Não, eu já li, inclusive, tá certo? Eu já li. Qual é o número do processo aí? É o processo 14250-2016, não é isso? Deixa eu ter que voltar. Auto infração 2016, 20.528. É esse mesmo? Auto de infração 2016, 20.528. Pronto, eu vou ler aqui o teu. Ele remete para a perícia logo, tá certo? E só em relação ao caráter confiscatório é que há um pronunciamento. Não se conhece do recurso na parte do caráter confiscatório em razão do disposto no artigo 48, parágrafo 2º. Foi a única coisa que foi decidida. Se tem mais, dá agora, tá certo? Certo. Então, deixa eu ver aqui onde foi que eu apreciei essa nulidade aqui. Um segundo só. Acho que eu venho afastando. E, por favor, relator. Eu afasto o pedido de nulidade, presidente, com relação à perícia apresentada. É por ausência de provas, espera aí. A nulidade é por ausência de provas, é isso? Ele alega isso. Afasta o pedido de nulidade pelo fato das notas fiscal
de trânsito terem sido anexadas ao processo pela fiscalização. Fato comprovado da inexistência de nenhuma outra diferente pela própria perícia, né? As notas fiscais, de fato, não estão seladas. Foram informadas à empresa autuada por meio de termo de intimação. E não havendo dúvida, né, sobre a infração cometida pela empresa. Só um minutinho, doutor Roberto. Vamos dar uma lida aqui no recurso dele bem rapidinho para ver o que é que ele pede nulidade. Porque é o seguinte... Ele diz que a documentação acostada ao auto de infração é insuficiente para comprovar qualquer situação apontada pelo agente fiscal. Pronto. Sendo nulo auto, assim, por ausência de prova. Pronto. Nesse sentido aí, o senhor entende como, em relação a essa nulidade por ausência de provas? Eu afasto, as notas estão todas nos autos. Fato que foi comprovado pela perícia. Ok. Pelo menos na relação, né? Eu não vi Inclusive, a chave de acesso e tudo. No voto primeiro, só a relação, as chaves foram enviadas. Estão a relação com as chaves de acesso, tá certo? E aí eu pergunto aos senhores, ao conselheiro, nulidade por ausência de provas, em virtude do fiscal não ter... por ausência de provas, o doutor Roberto se manifesta como? Eu afasto. Ok. Em razão das notas estarem todas informadas nos autos, inclusive com a chave de acesso fornecido no voto da Câmara anterior, né, para a realização da perícia. Ok. Doutora Ivete. Com o relator. Doutora Magno. Com o relator. Doutora Dalcília. Com o relator. Doutor Alexandre. Com o relator. Doutor Osmar. Com o relator, presidente. Muito obrigado. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara afasta a nulidade por ausência de provas, entendendo que o fiscal anexou o relatório com chave de acesso, sendo inclusive informado no pedido de perícia as respectivas notas fiscais, que se tratavam de 25 notas fiscais. Nos resta o que mais aí, doutor Roberto? Só mérito? Ele alega a inexistência de prova da acusação fiscal, já foi, né? É mérito, né? Caráter confiscatório, ele tinha pedido também. Já foi afastado, né? E no mérito eu vou mérito, manter vou manter a decisão de primeiro grau. Né? Conhecer do recurso negar provimento ao recurso para confirmar a decisão de procedência com a aplicação da penalidade do 123.3M da Lei 12.670, alterado pela 16.258 de 17. Acho que nem foi alterado. A lei essa aí... Doutora Ivete. Com o relator, pela procedência. Doutora Magno. Com o relator, presidente. Doutora Dalcília. Com o relator. Doutor Alexandre. Com o relator. Doutor Osmar. Com o relator, presidente. Bom, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conheceu do recurso ordinário, negando provimento, mantendo a decisão de procedência da acusação nos termos do parecer e conforme manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Nós temos nosso último processo de hoje, senhores. O último processo de hoje é o processo 14604-2018, auto-infração 2018-0029. Ele tem como recorrente Merco Química do Brasil Limitada e recorrido célula de julgamento. O conselheiro, ele foi julgado procedente, a assessoria se manifesta pela procedência com a palavra conselheiro Alexandre. Doutor Alexandre.
Obrigado, senhor presidente. Vou iniciar o relato. O auto-infração trata de falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota em operações de entrada destinada ao consumo da empresa no período de setembro de 2014, junho de 2015, setembro de 2015 e dezembro de 2015, onde foi aplicado a penalidade de uma vez o valor do imposto não recolhido, que está prescrito lá no artigo 123, 1C, da Lei 12.670, de 96, com redação dada pela Lei 13.418, de 2003. O contribuinte ele apresentou na sua impugnação dois argumentos. Nulidade da infração, tendo em vista que o não recolhimento do imposto foi ocasionado por erro do fisco estadual, pois, ao selar as referidas notas fiscais, as atribuiu o status sem cobrança. Caso assim não entenda, que o valor principal seja cobrado sem a incidência da penalidade, uma vez que o não recolhimento se deu em decorrência do erro do próprio fisco, de acordo com o artigo 100 do CTN. Na célula de julgamento de primeira instância, o julgador de primeiro grau, ao conhecer da impugnação, julgou procedente a autuação, firmando o seguinte entendimento. A responsabilidade tributária do recolhimento do imposto é do destinatário da mercadoria, não havendo em se falar de erro do fisco. 2. O disposto no artigo 100 do CTN não se enquadra a situação contida na autuação, por isso não podendo afastar a cobrança da penalidade. Em face da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso ordinário, requerendo que o cumprimento da decisão de primeira instância fosse adiado por 12 meses e o débito fosse parcelado em 30 vezes, devido à situação caótica e graves efeitos econômicos decorrente da pandemia do Covid-19. Acostado aos autos, o parecer da assessoria opinou pela procedência da autuação, entendendo que não cabe ao CONAT autorizar o adiamento da exigibilidade do débito e o seu parcelamento. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Com a palavra, o conselheiro, o nosso procurador conselheiro. Quem dera, rapaz. Doutor Matheus. Deixa eu só relatar um fato bem rápido. Quando eu estava na Fazenda ainda, eu fui julgador de primeira instância. Ainda, tem um tempo atrás, uns 2 anos atrás, 3 anos. Pois bem, e eu fui jogador de primeira instância, e eu vi os conselheiros, então, sentados, relatando os processos, julgando, e eu senti uma vontade enorme de ser conselheiro. Mas naquele tempo, se hoje é difícil e tal, naquele tempo era mais difícil ainda, porque era só os proeminentes que ocupavam essa tribuna, né? Ocupavam esse conselho. Então, para mim, era uma... Eu com meus 20 e poucos anos, 23, acho que era por aí, 25, sei lá. Pois bem, mas lá se vão alguns anos, então eu retornei aqui para o conselho, não mais como conselheiro, como eu gostaria, mas como representante do Estado, mas ainda assim, ainda sinta-se uma pontinha de inveja, de vontade de ser conselheiro, para fazer uma dialética bem boa com os senhores. Bem, mas deixando essas cogitações do lado, o fato, voltando para os autos, o doutor Alexandre, como sempre, muito preciso, muito certeiro, ele faz o relato de uma conduta por parte do contribuinte, que é a falta do recolhimento diferencial de alíquota. E, ao final, ele, de forma muito clara, o contribuinte diz, olha, eu não tenho dinheiro para pagar a Covid, não sei o quê, a pandemia impediu, e eu até entendo isso. E até por conta desses argumentos do contribuinte, que ele, afinal, ele acaba no seu recurso, interessantíssimo, ele reconhece o débito ao pedir parcelamento, ao pedir que seja feito isso. Eu acho até que, para ajudá-los, poderíamos fazer um julgamento rápido, porque está saindo o refis agora, né? E ele poderá, como é multa por
essa multa poderá ser parcelada, poderá até, se dependendo da forma como ele efetuar o pagamento, pode ser reduzido substancialmente essa multa. Então, a hora é essa dele pedir. Então, o julgamento rápido agora pelo CONAT, a resolução aprovada e tal, para que ele possa, então, usufruir dos benefícios do refis que se aproximem, que vai ser muito bom. Então, tendo em vista o próprio reconhecimento da dívida pelo contribuinte, e ele não trouxe um elemento capaz de afastar a acusação, que é a falta de recolhimento diferencial de alíquota na aquisição de bens de uso e consumo, a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o conselheiro relator, doutor Alexandre. Bom, senhor presidente, o auto de infração, no seu somatório, não deve chegar a R$3.000. Sim, até às vezes a gente olha aqui o custo, né, desse momento que a gente está vivendo hoje aqui, julgando esse auto de infração. Pois bem, eu acho que não cabe muita discussão, né, porque no recurso voluntário ele não tem argumentos de defesa do auto de infração. Ele apenas pediu a suspensão do julgamento até que passasse a pandemia. Basicamente, esse foi o argumento, né? Fizemos isso. Deferimos o pedido dele, né? Acolhemos o recurso, né? Esperamos o refis, né? Não, já passou a pandemia, né? Acho que está aberto já há mais de quase 6 meses ou mais. Mas, doutor Alexandre, voltamos ao processo. Não tem nulidades nenhuma? Não, porque a nulidade ficou na primeira instância e no recurso voluntário ele não renovou. Então, só tem mérito, doutor Alexandre. Como vota? Voto por conhecer do recurso ordinário para negar-lhe provimento nos termos do parecer da assessoria e em consonância com o parecer da dona Procuradoria. Doutor Osmar. Com o relator, presidente. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutora Ivete. Com o relator. Doutora Magda. Com o relator, presidente. Doutora Dalcília. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, negando provimento, mantendo a decisão de procedência dos termos do parecer, conforme manifestação oral proferida em sessão pela doutora Procuradoria do Estado. O dia de hoje foi muito bom, e amanhã nós estaremos juntos para o nosso último processo do mês da quarta Câmara. Novamente agradecendo o Matheus pela sua presença, Matheus, é sempre importante. É sempre um prazer. E a doutora Magda, doutor Osmar, né, sempre tem vindo ajudar aqui a Câmara, doutor Alexandre também, né, que são suplentes, mas são muito presentes. Muito obrigado a todos e até amanhã. Até amanhã, um abraço. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo Tchau. bom. Abraço, doutor Matheus.